poder falar de paralelismo sintático, eu tenho que traçar um paralelo entre elementos de mesma função sintática. Por exemplo, quando a gente coloca prefiro mais o campo do que a cidade, nós temos um caso de erro na regência, pois quem prefere alguma coisa a outra. Então é aqui um verbo transitivo direto e indireto, e eu prefiro algo a outro. Então esse do que não tem como surgir, pois eu vou colocar a preposição a e não a expressão do que. E ainda assim tem mais um negocinho para modificar, pois quando eu digo que prefiro algo a outro, a noção de intensidade já está imbuída no verbo. Não tem por que colocar um intensificador, não tem por que colocar prefiro mais, prefiro muito, prefiro pra caramba. Eu vou tirar. E a frase correta aqui vai ser prefiro o campo à cidade, do jeito que está aqui. Aí muita gente fala que aqui tem crase por conta do paralelismo sintático, e não é verdade. Aqui, ó, o verbo é transitivo direto e indireto, o campo é o objeto direto e a cidade é um objeto indireto. Se são funções sintáticas diferentes, não é um paralelismo sintático. O que acontece aqui, de fato, é uma correlação semântica por conta do artigo. Vamos lá. Se eu tirar o artigo que está aqui, se eu colocar assim, ó, prefiro campo, eu jamais poderia dizer prefiro campo à cidade com crase. Jamais. Agora seria sem um acento grave. E aí vamos entender o que aconteceu aqui também. Aqui é um verbo transitivo direto e indireto, campo é um objeto direto e a cidade é um objeto indireto. Só que é o seguinte, na frase 1 aqui, quando a gente colocou prefiro o campo à cidade, nós colocamos artigo diante do primeiro elemento. Qual foi o intuito? Especificar. É para mostrar que eu prefiro um campo específico a uma cidade específica. Então, se eu coloquei artigo diante do primeiro elemento, eu coloco também artigo diante do segundo elemento. E como houve uma exigência da preposição a por conta do verbo, vai ter preposição mais artigo a, por isso tem crase. Detalhe, o artigo a só vai existir diante da palavra cidade porque existe o artigo o diante da palavra campo. Pois eu ou especifico os dois substantivos ou eu generalizo os dois substantivos. Não existe uma outra possibilidade, generalizar um e especificar o outro. Então aqui agora, na hora em que eu digo prefiro campo à cidade, eu não coloquei o artigo diante da palavra campo. Significa que eu generalizei, eu prefiro qualquer campo a qualquer cidade. Então o a que aqui aparece é apenas a preposição que foi exigida pelo verbo. Eu sei que você pode ter passado a vida inteira pensando que é um paralelismo sintático, pode ter acertado a vida inteira, mas não é paralelismo sintático, é uma correlação semântica por conta do artigo. Mas o que importa é você acertar. Se acertou, tudo bem. Agora, tiramos isso e vamos entender de fato o que é um paralelismo sintático. E você vai ficar surpreso, tenho certeza. Olha aqui. Canequinha bonitinha aqui do Focus, ó. Você já deve ter ouvido falar que não tem crase na expressão frente a frente, por exemplo. Pois não tem crase nas expressões com palavras repetidas, sejam elas femininas ou masculinas. Cara a cara, gota a gota, ombro a ombro, passo a passo e por aí vai. Detalhe para ficar melhor ainda, não tem crase nas expressões adverbiais com palavras repetidas. Por que eu estou falando isso? Porque essa expressão como um todo sintaticamente funciona como adjunto adverbial.
Basicamente de modo. A vítima ficou frente a frente com o assaltante. É o modo como ela ficou. Lewis Hamilton ficou lado a lado com Sebastian Vettel. É o modo como ele ficou. E este a aqui vai ser só uma preposição. Agora, alguém comete erro aqui? Claro que comete. Tem pessoa que vai achar que aqui tem força. À frente, e vai achar que tem um acentozinho ali. Agora, por que não tem de fato? Nós temos duas palavras de igual relevância. O que tem diante da primeira? Nada, ou seja, não tem artigo. E se não tem artigo diante da primeira, não tem artigo diante da segunda e por isso não tem crase. E esse a é só uma preposição porque está ligando duas palavras. Pronto e acabou. Agora, isso aqui é mole, mas é a base para um dos maiores erros de crase que a gente tem na língua portuguesa no Brasil e especificamente, e aí eu vou dizer, já que eu moro lá, no Rio de Janeiro. Pode rolar uma mudança aqui para Cascavel, mas por enquanto moro no Rio de Janeiro e no Rio de Janeiro a pizzaria Parmê arrebenta a galera. Eles colocam assim, ó, promoção, né, do refil lá do rodízio e eles colocam assim, ó, de segunda a quinta com crase rodízio R$ 28,90, se eu não me engano. Aí nesse momento, galera, o bicho pega, porque o cara não está diante de uma barraquinha de cachorro-quente qualquer, ele não está diante de uma lojinha de fundo de quintal, ele está ali falando de uma grande empresa. Ele vai ver isso no outdoor, ele vai ver isso na televisão. Quando ele entra na Parmê, é na parede, e é na parede inteira, não é num panfletinho pequenininho, é na parede inteira. Então qual é a lógica? Poxa, o cara não gastou rios de dinheiro para cometer um erro gramatical. É, mas o cara deu mole sim. Agora, por que o cara cometeu este erro? Porque ele é burro? Não. O cara cometeu esse erro ou porque enxergou uma força no ar, ele deve ter pensado que tinha que dar um gritão, ó, de segunda a quinta e não precisa, ou então ele viu esse erro em outros locais e acabou reproduzindo. Eu já vi esse erro na porta da biblioteca da PUC, eu já vi esse erro na porta do teatro da Unirio, então é um erro muito mais comum. Na verdade, crase é perigosa porque a gente vê várias e várias vezes aquilo errado e passa a acreditar que está o quê? Certo. Mas por que eu sei que não tem crase? Por conta de um paralelismo sintático. Eu tenho duas palavras de igual relevância. Eu vou ter que traçar um paralelo entre elas. O que acontecer diante da primeira vai acontecer diante da segunda e acabou. Então, o que tem diante da primeira palavra aqui? Tem a preposição de. E se só tem preposição de um lado, só pode ter preposição do outro. Então, de segunda a quinta não tem crase, porque na verdade não tem crase de alguma coisa a outra. De segunda a quinta, de segunda a quarta, de segunda a sexta e por aí vai. Até se eu dissesse assim, ó galera, vamos fazer agora uma redação de 20 a 30 linhas. Não tem crase. De e a ambas preposições.